Fala pessoal, beleza? Vamos começar hoje mais uma aula e na aula de hoje eu quero falar com vocês sobre APIs REST, certo? Eu preparei aqui um checklist contendo uma série de tópicos que eu acho que são importantes para todo desenvolvedor que deseja construir aplicações REST seguindo boas práticas de mercado, boas práticas da indústria. E eu vou usar como exemplo inicial aqui um artigo que eu acho muito interessante, que ele traz isso já de forma bem detalhada. Vou deixar o link para vocês aí embaixo sobre esse artigo. E, em adição a isso, eu vou colocar alguns pontos que não estão nesse artigo, mas que eu acho que são importantes para que você melhore aí a sua capacidade de construir aplicações REST. Não é apenas para desenvolvedores iniciantes, são tópicos para desenvolvedores desde iniciantes até sênior, que deseja construir boas aplicações REST, tá? Então, assim, mesmo que você já tenha conhecimento de algumas coisas iniciais, é importante que você continue vendo esse artigo para pegar alguns detalhes que são mais avançados. Tem detalhes que eu vou explicar aqui que eu raramente vejo sendo aplicado, inclusive em APIs que eu trabalho, certo? Então, assim, e se você for iniciante, melhor ainda. Se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria 15 anos atrás para dizer para mim mesmo, Nato, dá um saque nesse vídeo que você está falando sobre como construir aplicações REST seguindo boas práticas de mercado. Então, é importante. Eu acho que você que está começando, você vai gostar muito desse vídeo. Beleza? Uma rápida interrupção aqui só para pedir para vocês rapidamente deixarem um like aí no canal e se inscreverem também. Deixa um comentário, isso ajuda no engajamento e faz com que o YouTube distribua melhor o meu vídeo, beleza? Bom, para começar, vamos pincelar bem rapidamente, sim, porque eu não quero prolongar com conceitos, são dicas muito práticas que eu trouxe, então eu não quero prolongar muito com conceitos e teorias e coisas chatas, mas basicamente falando sobre o que são APIs REST. REST basicamente significa, deixa eu trazer aqui para vocês, Representational State Transfer, que em bom português significa transferência de estado representacional. REST APIs surgiram a partir de um doutorado feito por esse cientista aqui da computação chamado Roy Fielding. Eu vou aumentar um pouquinho o texto porque eu não sei se está dando para ver bem aí, então vou deixar um pouquinho maior. Então isso é o início, o surgimento de REST, certo? E esse é o significado, transferência de estado representacional. E você vai entender melhor o que transferência de estado representacional significa na real, na prática, à medida que a gente for avançando com os conceitos que eu vou mostrar para vocês aqui. Antes de falar sobre os conceitos, o que é REST para a gente hoje na prática, né? Para a forma que nós desenvolvedores hoje entendemos como REST. REST para a gente hoje, basicamente, é isso aqui, ó. Web Service que se comunicam através do protocolo HTTP e utilizando JSON, geralmente, como forma de enviar respostas e também requests. Então, tenha isso em mente. O que a gente conhece hoje, por convenção como REST, é o uso de aplicações web que se comunicam através do protocolo HTTP com JSON, beleza? E para vocês que quiserem conhecer melhor sobre o doutorado de Roy Fielding, eu vou deixar o link aí embaixo para vocês, mas basicamente ele fala aqui como funciona, ele dá todos os conceitos básicos para explicar essa arquitetura que ele criou. E ele fala aqui que deve ser uma arquitetura client-server, ou seja, você tem um cliente que faz um request no servidor e aí tem um retorno desse request. Deve ser stateless, significa que você não utiliza a sessão, como geralmente é comum em aplicações web que não são REST, onde o próprio servidor, através de sessão e cookie, ele deixa ali gravado o estado em que se encontra ali a aplicação. Então o usuário fez login, ele grava no próprio servidor, na seção do servidor, quais são os dados do usuário que fez login, e aí quando o usuário faz um outro request no browser, passando ali os dados do cookie que ele tem no browser, o servidor automaticamente identifica quem é o usuário e de onde parou. Mas quando você está falando de aplicações REST, de APIs REST no caso, você não passa nenhuma dessas informações. Significa que, ou melhor, você não grava isso no servidor local.
essas informações, usuário, nem nada disso. Significa que todo request ele é autocontido. Então, no próprio request você envia, no cabeçalho do request, no corpo do request, na URL do request, no verbo do HTTP que você está utilizando ali, todas as informações necessárias para que o servidor consiga executar aquele request de forma apropriada, beleza? Então, tem outras informações aqui, outros detalhes que ele fala aqui sobre o conceito de REST, né, quando ele fez esse doutorado, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Depois, se vocês quiserem ver, eu deixo o link para vocês aí embaixo e vocês dão uma lida. Eu vou focar apenas na parte mais prática, que é a parte conceitual, certo? Bom, esse é o artigo que eu me referi, também vou deixar o link aí embaixo. É um site que ele te dá uma base inicial para que você consiga construir aplicações REST, tá? Eu vou pular aqui dessa parte conceitual e vou focar apenas aqui nos REST Quick Tips, que são as dicas que ele traz aqui para você que quer construir aplicações REST. Beleza. Bom, primeira coisa que ele fala aqui é que você deve utilizar os métodos da HTTP para fazer request que signifiquem algo, né? E ele fala aqui sobre quais verbos que você deve utilizar e em que situação você deve utilizar. Não vou ler o artigo aqui para vocês, mas eu vou trazer um resumo aqui depois quando eu falei o meu ponto de vista sobre outras coisas. Então, primeiro item, utilizar verbos HTTP corretamente. Bom, você consegue ver aí que ele fala aqui dos verbos get, put, patch, delete e post. Então, você precisa utilizar o verbo HTTP correto, dependendo da situação do que você quer fazer. APIs RESTful, né? Só um outro detalhe que o conceito de RESTful é uma API que segue as restrições, né? Todos os requerimentos que são exigidos para ser REST, certo? Então, RESTful é isso, tá? Não confunda RESTful com REST. REST, quais são as propriedades ali daquele tipo de aplicação, daquela arquitetura, e RESTful é uma API que segue aquelas exigências ali dentro daquela arquitetura. Beleza. Então vamos lá, falar rapidamente aqui sobre os verbos HTTP mais utilizados e em que sentido. Você tem que imaginar uma aplicação REST, quando você vai falar dos verbos HTTP, como se fosse um CRUD. Então, deixa eu fazer aqui uma representação para vocês, como se fosse um CRUD. Porque você tem o create, você tem read ou retrieve, tanto faz, coloca como retrieve, update e delete ou destroy, certo? Vou deixar com essas duas nomenclaturas aqui, porque são utilizadas, né, são intercambiáveis. Vou colocar aqui no meio, agora sim, vocês conseguem enxergar. Bom, em que momento você vai utilizar cada um dos verbos? Isso depende de qual operação CRUD você quer fazer. Então, é importante, para você que está começando agora, saber exatamente qual tipo de verbo HTTP você deve utilizar quando você vai fazer um request em uma API, ou vai criar uma API, né, no caso, uma API REST, beleza? Sempre utilize GET para obter informação de um recurso ou para obter uma lista de recursos. Sempre utilize POST para criar um recurso novo no sistema. Você vai criar um recurso, utiliza POST. Você vai atualizar um recurso, você tem que utilizar o verbo HTTP patch, certo? É comum, às vezes, as pessoas utilizarem, por exemplo, o POST tanto para criar quanto para atualizar. Então, assim, isso sai um pouquinho desse padrão. Então, da mesma forma, utilizar o GET para fazer alguma operação no servidor que não tem a ver com obter informação, mas sim com criar alguma informação no servidor. Então, assim, tem isso em mente. Vai obter informação no servidor, utiliza GET. Vai atualizar informação no servidor, utiliza o patch. Vai excluir, utiliza o delete. Vai criar algo novo, utiliza o push. E aqui eu não estou tratando, eu gosto de falar sobre domain driven design, sobre clean architecture, sobre criar regras de negócios nas suas aplicações que tenham nomes, que tenham a ver com a regra de negócio, no sistema também, então representando bem isso. Então, não estamos tratando disso aqui nesse momento. Então, desconsidere, eu estou tratando apenas de CRUD, e quando a gente for falar sobre você utilizar
um verbo HTTP para realizar uma operação de negócio no sistema que não esteja dentro de um CRUD em si, né, aí a gente tem que verificar exatamente qual o verbo HTTP utilizar, mas geralmente a gente utiliza o PET, tá? Então, por exemplo, se você tem lá criar um pedido, se você vai criar um pedido, você utiliza o POST, um pedido no sistema. Se você vai obter informações sobre aquele pedido, você utiliza o GET. Se você vai atualizar o status do pedido, por exemplo, se você quer informar que o pedido foi aprovado, o pagamento foi aprovado ou foi cancelado, algo nesse sentido, geralmente a gente utiliza o verbo PET para todas essas ações, certo? Então, tenha isso em mente também. Mas beleza, sobre verbos HTTP é isso. Vamos falar sobre o segundo tópico aqui, que é sobre como você deve nomear os recursos dentro do seu sistema, certo? O que é um recurso, primeiramente? Recurso, se você estiver trabalhando com a API REST, é o que você quer retornar do servidor para o seu usuário, para o cliente que está executando aquele request. Um recurso são os usuários, certo? Ou individualmente cada um dos usuários. Se você tem uma API que retorna produtos, os recursos são os produtos, ou individualmente um produto também é um recurso. Beleza? Então, recurso nada mais é do que o item que você quer retornar do banco de dados. Ou melhor, o item que você quer retornar do seu servidor. Beleza? Então, é importante vocês darem uma olhada nesse artigo aqui, que ele fala de algumas regras que você tem que seguir na hora de criar nomes nas suas URLs que tenham a ver com os nomes de recursos que você está trabalhando, certo? Bom, aqui ele fala que você tem que utilizar, no nome da sua URL, você precisa identificar o tipo de recurso que você está trabalhando e qual é o recurso em si, em vez de passar query params para fazer isso. Então ele fala aqui, olha, uma boa alternativa é você ter, se você está trabalhando com recursos, no caso usuários, e você precisa retornar informações sobre um usuário, em vez de você ter lá um request que manda para o path API e passa lá o tipo de informação e o ID da informação como query string, nesse caso aqui, deixa eu ampliar um pouquinho para ficar melhor de ver, ele fala que, obviamente, o ideal é que você utilize a própria URL, no caso aqui o próprio path, para retornar as informações, para dizer qual tipo de informação que você quer retornar do servidor, beleza? Então, nesse caso aqui, ele já especifica que ele quer retornar usuários e o ID do usuário. E ele fala aqui sobre URLs. Rapidamente explicando sobre o conceito de URL. O que são URLs? URLs está dentro lá do grupo de URIs, certo? Eu não vou entrar muito em detalhe disso porque fica um pouco confuso. Uma URI, quando você vê URI, até nesse próprio guia aqui, basicamente você está tratando de URL. Tá? Uma URI pode ser uma URL ou uma URI pode ser uma URN, certo? E aí, como eu falei, é um conceito um pouco confuso para explicar assim de cara, porque o URN é apenas para você identificar o recurso em si, o nome do recurso, o URL é a localização do recurso. O que você precisa saber? Você precisa da localização do recurso quando você está trabalhando com aplicações REST e você quer retornar informações sobre aquele recurso. A localização já é a junção ali do path com o nome do recurso em si. Então, geralmente o URN e o URI pode aparecer aí quando você estiver lendo sobre REST, sobre HTTP e tal, mas foca em URL, que é o que você precisa, que é a localização do recurso. Esse L aqui, ó, de localização. Geralmente, como é que você compõe uma URL? Deixa eu criar um outro texto aqui embaixo, só para explicar rapidamente. Bom, o URL é composto de protocolo, deixa eu ampliar um pouquinho aqui, domínio ou um IP, certo? Domínio, geralmente domínio, então vou deixar somente domínio. Você também tem um path, você tem, antes do path, inclusive, você tem algo que fica aqui escondido, mas a gente precisa também, que é justamente a porta, certo? Você tem a porta, depois você tem o path, depois você tem os query params e por último você tem as âncoras, certo? Então, misturei aqui o português com o inglês, então ficou uma maravilha, mas você entendeu, certo? Isso aqui é uma composição de uma URL. Então, geralmente você vai ver, por exemplo, HTTPS em geral, mail.site.com, que já é a parte do domínio. Você tem a porta, se nesse caso você está utilizando HTTPS, a porta nesse caso é a porta
443. Não vou entrar em detalhes aqui agora, mas é importante saber disso. E você tem o path, que pode ser, por exemplo, users barra 123. Você tem a parte do query string, se você quiser, sei lá, você quer retornar somente fields equals to name. Então, eu quero retornar apenas os campos de nome desse usuário. E você tem anchor, que nesse caso aqui seria uma seção qualquer. Quando você vai no Wikipedia, que você vai ver informação sobre alguma coisa, ele te traz ali os tópicos para você. E aí, quando você clica num daqueles tópicos, a página desce para aquela parte específica do site, daquela página, né? O navegador desce aqui, o browser, e aí aquilo é uma âncora, né? Quando você tem seções específicas dentro de uma única página. Então, basicamente é isso que compõe uma URL. Então, você precisa, quando está trabalhando com aplicações REST, seguir alguns padrões. E ele fala aqui, boas URLs, quando você quer identificar um recurso, é você passar na própria URL o nome do recurso. URLs ruins seria você utilizar aqui desse formato, onde você está passando via query string, tá? Não segue desse jeito, não é o ideal, certo? Outro item importante aqui, resource names should be nouns, ou seja, os nomes dos recursos devem ser verbos, melhor, deve ser substantivo, falei em inglês errado aqui. Os nomes dos recursos devem ser substantivos. Então você deve evitar verbos para nome de recursos, ou seja, você quer pegar a lista de usuários, você tem lá users. Se você quer retornar a lista de produtos, você vai ter lá products, por exemplo. Vou tirar essa porta daqui só para não ficar confuso e ampliar um pouquinho o texto, certo? Então isso aqui você precisa manter em mente. Toda vez que você vai utilizar APIs REST, você vai obter informações do servidor sobre os recursos têm que ser nomeados aqui com substantivos, certo? Não é, por exemplo, obter produtos, tá? Isso aqui tá errado. Ou get products, beleza? Quer retornar informações, apenas products já é o suficiente. E aí, como eu já falei anteriormente sobre os verbos HTTP, você vai passar aqui um verbo get, beleza? Então, é assim que se compõe, que você monta URLs seguindo boas práticas. Ele fala aqui, evite verbos como nome de recurso, como eu acabei de falar ali. Você não vai ter um get products, você tem apenas o products, que é o nome do recurso em si. Outra coisa, para você seguir boas práticas, quando você está trabalhando com nomes de recursos nas suas URLs. Por convenção de boa prática, você deve utilizar sempre os nomes dos recursos no plural, os substantivos aqui, ó, no plural, e não no singular, certo? Por mais que isso aqui seja um customer igual a 33245, vou até voltar aqui, ó, às vezes você vê URLs e APIs que trabalham dessa forma. Se você quiser obter todos os produtos, você manda aqui um /products. E aí, se você quiser obter informação de um único produto específico, tem algumas APIs que implementam isso dessa forma aqui, ó. Você passa product /123. Tá errado fazer desse jeito? Não necessariamente está errado fazer desse jeito, mas a boa prática fala, olha, sempre utilize o substantivo no plural, mesmo que você vá obter informação sobre apenas um recurso, porque aqui, ó, no plural, está informando, deixando claro na especificação da sua API, de que está se tratando de uma coleção de produtos, ou seja, uma lista de produtos, certo? Mas, se você passa /123, você está dizendo, olha, dessa lista de produtos, eu quero o produto 123. Então, ainda assim, por mais que para algumas pessoas possa não fazer sentido utilizar no plural isso aqui, se você pensar dessa forma que você tem aquela coleção de produtos, daquela coleção de produtos você quer o produto com o ID 123, você vai entender melhor e faz um pouco mais de sentido, mas o padrão é você sempre manter o verbo no plural. Ou melhor, o verbo não, o substantivo no plural, o nome do recurso no plural. Um outro detalhe importante é que isso aqui, ó, é muito comum também você ver, em vez de products, algumas pessoas utilizarem product no singular, list, que é lista de produtos, em inglês. Acho que está um pouco claro. Mas também, se você for seguir à risca o padrão REST, você não vai fazer dessa forma aqui. Você não vai passar um product list. Você vai passar apenas o nome do recurso no plural. Opa, foi o que a gente fez. E isso já está subentendido que vai ser uma lista de produtos que vai ser retornada do servidor. Beleza? Voltando aqui,
Ele até fala isso aqui mais embaixo. Você tem que evitar utilizar o customer list, né, que foi o que eu acabei de falar. Você quer retornar uma lista, você passa no plural apenas aqui o nome do recurso no plural, e ele já sabe que vai retornar uma lista daquele recurso que você passou. Existe um outro detalhe aqui, que isso aqui já é um pouco mais, eu não sigo tão à risca isso, tem um pouco de discussão, que é você utilizar, para separar as palavras, você utilizar underscore ou hífens, tá? Algumas pessoas vão dizer para você, olha, melhor utilizar hífen, mas eu, particularmente, prefiro utilizar underline, já estou acostumado com underline. Não vejo tanta diferença na prática disso, mas fica aí um detalhe a mais para você ver também, depende do padrão. Se você entra no projeto que o padrão é utilizar hífens, você vai continuar utilizando hífens, se não, você vai escolher o padrão que você preferir. Eu prefiro underscores aqui no caso, certo? Sim, outro detalhe que ele fala aqui, mantenha a URL o mais curto possível. Ou seja, você está vendo aqui, ó, customers barra 33245 barra orders barra 8769 barra line items barra 1. Esse aqui é o máximo que é recomendável de utilizar de nós que vão entrando dentro do outro, né? No caso de nós que vão... esqueci o termo agora. De nós alinhados aqui um no outro, né? Recursos alinhados desse jeito. E eu acho que 3 alinhamentos, como já está sendo aqui feito nesse caso, eu acho que já tá demais, já está muito. Eu acho que 2 alinhamentos no máximo é o ideal. Então, se você tiver uma API que você precisa ter um monte de alinhamentos desse dentro da própria URL, talvez seja o caso de você pensar se isso aqui não deveria ser passado como parâmetro, alguma informação dessa aqui não deveria ser passada como parâmetro no body da requisição via JSON. Eu acho que 2 é o máximo que deveria ser adotado, mas 3 ainda é aceitável como uma boa prática dentro de quando você está construindo APIs REST, beleza? Bom, vamos falar agora sobre códigos HTTP que são retornados do servidor toda vez que você faz uma requisição no servidor. Códigos HTTP são importantes para você ter claridade no retorno ali para o cliente que está trabalhando com aquela informação, né? Então, o cliente, quando eu falo cliente, pode ser uma aplicação front-end, pode ser uma aplicação mobile. Então, precisa retornar o código HTTP correto de acordo com a ação que está sendo feita no sistema. Você tem entre 100 e 299 códigos de HTTP equivalentes a operações feitas com sucesso no servidor. Então, aqui já tem alguns exemplos, né? No caso 200, ok. Não lembro tudo de cabeça, ninguém tem que lembrar de cabeça, isso aqui você pode pesquisar em qualquer site. Códigos HTTP, você vai ver todos eles. Mas eu acho que aqui ele já trouxe, né? Ele falou aqui, trouxe os top 10 HTTP, códigos HTTP para vocês lembrarem. Então, código 200 é um código genérico para operações realizadas com sucesso. Então, você fez um request para obter informações de usuário, retorno 200. Em alguns casos, você até utiliza o 200 para qualquer operação, inclusive de criação, de atualização, como é o caso aqui, ó. Existe o 201 para create, certo? Quando você vai fazer um post para um servidor, para uma API, para criar um usuário, por exemplo, ele cria o usuário e retorna 201 como código HTTP, mas é comum também, em alguns casos, você ver o código 200. Né? Se você tiver um pouco mais de preguiça, não quiser pesquisar exatamente qual código retornar, retorna 200, também já está, né, tá dentro do esperado, mas tenha em mente, quanto mais específico for o código HTTP retornado, melhor para a claridade do que está sendo feito ali na sua API. 201 para create, acabei de explicar, toda vez que você vai criar um conteúdo, você retorna o seu endpoint fez a operação de criação, ele retorna um 201, que equivale a um created. Um 204 no content, geralmente você utiliza quando você vai excluir alguma informação do servidor. Então você passa um request lá, um delete, para remover uma informação do servidor. Geralmente você retorna no cabeçalho 204 e é comum também você não retornar nada no body, você retorna um body vazio. Por isso que é um no content, certo? Então só faz responder ali dizendo que a operação foi feita com sucesso, está ótimo. 400 bad request. Bad request, não confunda bad request com... Deixa eu ver se tem outro aqui, não está informando, mas existe um outro que eu acho importante, que não consta aqui,
que é o 422, que é o Unprocessable Entity. Eu vou deixar aqui também como uma outra informação para vocês aí. Vou apagar isso aqui, a gente já falou sobre isso, mas existe esse debate do 422, Unprocessable Entity, e o 400, que é o Bad Request, certo? Bad Request e Unprocessable Entity são diferentes, por quê? Você vai utilizar o 400, que é o Unprocessable Entity, quando você fizer um request, ou melhor, quando o seu servidor receber um request, quando o seu back-end receber um request, e os dados que foram informados não foram informados corretamente. Então, por exemplo, eu preciso receber como parâmetro o e-mail do usuário. E aí, em vez de e-mail, o front-end, ou seja lá qual foi a aplicação que fez um request para o seu back-end, enviou lá user email, tá? Isso aqui equivale a um bad request, certo? Porque ele não conseguiu nem operar em cima dos dados que foram enviados, né? Nem que ele não conseguiu resolver ali por conta de uma operação de negócio que não foi atendida ali, alguma variância que não foi atendida. Ele apenas não conseguiu processar porque ele esperava uma informação e recebeu outra, beleza? Ele esperava um full name do usuário e aí ele recebeu apenas name. Pronto, isso também acarreta um bad request. Ele esperava, enfim, vocês já entenderam, não vou ficar também explicando muito. Bom, e existe o 422, tá? Vou abrir para vocês aqui. 422, que é Unprocessable Entity, significa que ele não conseguiu processar a informação por alguma questão lá de que as regras de negócio não foram atendidas. Então, se por exemplo, tentei criar um usuário e aí ele recebeu lá tudo correto, certinho as informações, recebeu lá o e-mail do usuário para criar o usuário, só que existe uma regra no sistema que diz que o e-mail não pode ser repetido. Então, tentou criar, o e-mail já foi repetido, ele devolve lá um erro de 422 no processo Entity. Pode retornar desse jeito, não tem problema, porque equivale a um erro no processamento da regra de negócio ali do servidor, alguma regra não foi atendida, beleza? Não vou passar por todos aqui os outros, mas tenha isso em mente. Utilize os erros 200 até 299, depende da situação, para situações em que ocorreu tudo certinho, o processamento foi feito com sucesso, e entre 400 e 499 você vai ter alguns erros específicos de acordo com a situação dentro do sistema. E você tem o erro 500, que ele fala aqui, nunca deve retornar intencionalmente. Por quê? Erro 500 geralmente significa que você não conseguiu tratar uma exceção específica, foi algo que não foi esperado, o servidor não conseguiu processar por algum erro de programação, geralmente, não pensou naquilo ali na hora, e aí gerou um exception, algo inesperado ali que estourou para o usuário. Bom, então é isso. Sobre códigos HTTP, esse é o básico que você precisa saber para utilizar, né? Depois dá uma olhada aqui, no próprio mozilla.org, ele te dá uma lista com todos os possíveis códigos HTTP que você pode utilizar. Então, é importante você conhecer pelo menos esses 10 aqui que ele falou, e também o 422 que ele não falou, mas eu acho importante. Bom, sobre suporte a JSON, geralmente você vai ter APIs REST que utilizam tanto JSON quanto XML, mas o mais comum, assim, eu acho que, 90% das aplicações que você vai trabalhar, que são aplicações REST, vão trabalhar estritamente com JSON, mas é importante, dependendo do seu negócio, do seu sistema, que você dê suporte a ambos os tipos de formato, e aí você vai utilizar o próprio cabeçalho, o header lá, accept, para saber identificar qual formato está sendo utilizado ali para receber a requisição, né, ou devolver a requisição. O accept é um cabeçalho, não vou entrar em detalhes aqui agora sobre isso, mas é o cabeçalho que você utiliza quando você vai fazer um request em algum endpoint, dizendo, olha, o retorno que eu espero é um JSON, ou o retorno que eu espero é um XML. E existe o Content Type, que é um outro tipo de cabeçalho que você utiliza, que geralmente acaba sendo confundido o Accept e o Content Type, porque em ambos você pode ver lá Application JSON ou Application XML, mas o Content Type é um outro tipo de cabeçalho. O Content Type é você dizendo para o servidor que você vai fazer o request, para a API que você vai fazer um request, qual é o tipo de dado que você está passando para ele. Então,
Ó, content type, JSON, está dizendo para o servidor lá, olha, eu estou enviando para você aqui uma informação, um request contendo informações no formato JSON. E o accept pode ser XML, que você está dizendo, olha, eu estou enviando um JSON e eu quero que você me devolva um XML. Pronto. Então, o accept é o que você espera de volta. Content type é o que está sendo enviado na requisição. E também, como resposta lá do servidor, o servidor pode devolver também lá o content type, dizendo, olha, o content type da minha resposta aqui para você que fez a requisição é XML, ou o content type da resposta da requisição é um JSON. Então, content type é usado para ambos os casos nesse sentido, beleza? Bom, o último ponto tratado nesse artigo é sobre você considerar a conectividade dos endpoints, né, dos recursos que você está trabalhando dentro da sua API. E aí ele dá um exemplo aqui, ele fala sobre a questão de paginação e tal, e ele sugere que você pesquise sobre ratios. E aí eu vou explicar na prática com um exemplo que eu acho que fica mais fácil de entender o que significa esse ratios e essa conectividade que ele está falando aqui para você tentar seguir nas suas APIs, nos seus endpoints, quando você trabalha com REST. É bem difícil de você ver isso, mas se você implementar esse tipo de conectividade, você vai dar muito mais vida na sua API, deixando ela muito mais explícita e fácil de trabalhar para quem está utilizando essa API. Bom, eu deixei pronto aqui um exemplo de como aplicar essa questão de ratios aí, de conectividade, que imagine que você fez um request para essa API aqui, ó, barra orders barra 123 45, certo? Você fez um request para esse endpoint, para esse path no caso, e ele retorna para você esse JSON. Deixa eu ver se dá para ver certinho. Não deu para ver o que eu escrevi aqui em cima. Deixa eu descer um pouquinho aqui mais. Agora melhorou. Agora sim. Beleza, então quando você faz um request para um get orders passando aqui 1, 2, 3, 4, 5, a API vai retornar. Imagine que ela retorna isso aqui como resposta no JSON. E aí, o que é que conectividade, né, e ratios tem a ver com isso? É bem difícil de você ver esse tipo de coisa sendo implementada, mas é basicamente você ter um objeto retornado juntamente com os detalhes do pedido, nesse caso aqui, né, que você solicitou os detalhes do pedido. E esse objeto, no caso o objeto underline links, que é um padrão também, ele contém informações sobre outros endpoints que você pode acessar, que são relativos, né, são referentes a esse recurso que você acabou de solicitar do servidor. Então, é muito comum, na verdade, você ver, quando você vai na documentação de alguma API, se fosse uma API aqui de pedidos, ele vai ter lá quais são os endpoints que você pode acessar. Ele vai te dizer, olha, você pode acessar o endpoint orders barra o ID do pedido para pegar detalhes do pedido. Você pode acessar o endpoint orders barra o ID do pedido barra cancel para cancelar o pedido, que é justamente isso aqui, ó, certo? E isso vai ficar documentado lá para você ver. Só que aqui nesse caso você não precisaria nem ter uma documentação explicando isso, porque o próprio endpoint, a própria API, já retorna para o usuário daquele endpoint, né, para o cliente daquele endpoint, daquela API, quais são as ações que ele pode realizar em cima daquele pedido. Então aqui ele já traz o link, ele traz esse self, e esse self significa qual foi o endpoint que você acessou para obter essas informações aqui. No caso, você acessou isso aqui, endpoint, no caso foi API, example.com/orders/12345, que é o que eu informei aqui em cima. E ele te fala, além desse self, que é uma referência para o próprio endpoint que foi utilizado aqui nesse caso, ele traz aqui uma opção de um outro endpoint que é o cancel. Se você mandar um request nesse endpoint, um patch nesse caso, ele vai cancelar esse pedido. E se você quiser obter detalhes com itens do pedido, você tem um outro endpoint aqui, que é o endpoint de items, falando para você qual é a URL que você tem que acessar. Então você deixa a sua API como se fosse uma página web que você consegue navegar. Então você tem lá os detalhes, você tem o pedido, os detalhes do pedido, e como se fosse um link que você clica e vai ser redirecionado para aquela informação que você está solicitando. É isso que você tem que imaginar quando você constrói APIs, levando em conta essa questão de
conectividade, de rituals, é você retornar sempre o resultado contendo links adicionais que são relativos àquele pedido, aquele pedido não, aquele endpoint que você acessou, nesse caso aqui de pedidos, né? Então, pense nisso, certo? Quando você quiser criar APIs que contém essa conectividade, isso aqui, inclusive, pode ser algo dinâmico. De repente, você não retorna isso aqui se o pedido já está num estado que ele não pode mais ser cancelado. Então, o pedido já foi aprovado, já foi despachado, por exemplo. Não pode mais ser cancelado. O que você pode fazer é pedir reembolso, por exemplo. Então, se o status é despachado, aqui nesse caso é pending, né? Se o status fosse despachado, você poderia retornar aqui um endpoint de solicitar reembolso ou solicitar cancelamento de alguma outra forma. Mas isso aqui pode ser retornado dinamicamente de acordo com o próprio estado do pedido. Então, assim, isso deixa a sua API muito mais dinâmica e o cliente que está consumindo a sua API, ele consegue montar ali a tela, os botões de ações, tudo de forma dinâmica também, sem se preocupar com isso, sem ele ter que verificar se o pedido está no status pendente e aí ele vai exibir o botão de cancelar. Não precisa se preocupar com isso. O próprio back-end, quando retorna para você as informações sobre o pedido, ele já te diz o que é que você pode fazer com aquele pedido em questão, certo? Então, essa é um detalhe importante para você, se você quiser construir APIs levando em conta a questão de conectividade, rituals, é basicamente isso, beleza? Agora, pessoal, falando de itens que não foram descritos ali naquele artigo que eu mostrei para vocês, mas que são coisas que eu considero muito importantes, até mesmo por questão de usabilidade, por questão também de você utilizar recursos do servidor de uma forma mais responsável, que é o seguinte: paginação, certo? Imagine que você tenha um endpoint que retorne para você uma lista com todos os pedidos que está dentro lá do seu sistema e você não tem paginação. Imagine que você tem lá 100, 200, 500 ou 1000 pedidos lá dentro do seu sistema e você precisa retornar uma lista de pedidos, com todos os pedidos do seu sistema. Se você não tem paginação, você vai matar seu servidor, você vai retornar todos os pedidos de uma única vez e isso não é eficiente, isso não é inteligente, isso não traz usabilidade. Então, paginação é muito importante. Eu trouxe aqui um exemplo de um bom exemplo de como você pode aplicar paginação e como que você retorna isso para o cliente que está consumindo. Aqui, ó, eu tenho uma lista de pedidos, um retorno. Imagina que você fez um request lá para um /orders que retorna todos os pedidos. Cada pedido tem algumas informações com detalhes sobre ele e no final a parte que interessa para a gente, que é a paginação. E nesse caso ele traz aqui informação. Deixa eu ver se dá para ver o que eu estou mostrando aqui, né? Deixa eu ampliar um pouquinho mais. Tá dando para ver ainda. Pronto. Nesse caso, ele traz informação sobre qual a quantidade total de pedidos que tem no sistema. Então, se você tiver 1000 pedidos no sistema, você vai ver aqui total orders igual a 1000. O page size, nesse caso, é a quantidade de pedidos que está sendo renderizado por cada página. O current page, que é a página atual que você está. O total de páginas, né, que seria, nesse caso aqui, como são 10 pedidos no sistema, são 5 pedidos por página, o total page vai ser 2, ou seja, 5 mais 5 igual a 10, né? 2 páginas diferentes. E aí você tem uma referência aqui, um link para você navegar para a próxima página, que aí no caso ele está passando como query patterns aqui, page 1, no caso da própria página, ou a próxima página. E aí quando você vai para a próxima página, você retorna também o previews, né? Se você estiver no meio ali da paginação. Então, é importante você sempre trabalhar com paginação para você manter eficiência e facilidade no uso dos seus endpoints, das suas APIs, certo? Também você pode encontrar outras formas de paginação, nesse caso aqui de filtro, limitação, que são um pouco diferentes. Nesse caso a gente está passando por página, ou seja, a gente fala para o servidor, olha, eu quero uma página contendo 5 pedidos e eu quero a página 5, a página 1, a página 3, né, o número da página. E aí o servidor, né, o back-end vai fazer esse processo de verificar o offset ali, ele quer 5 pedidos e a partir da terceira página, então ele desconsidera ali o pedido de 1 ao 5 na primeira página, do 6 ao 10 na segunda página e do 11 ao 15 na terceira página e começa a contar ali do pedido 16 até o 20, que é, melhor, se for a página 4, né? Se for a terceira página, ele vai contar do 11
ao 15, certo? Vai trazer os pedidos do número 11 ao 15. Então, é importante nesse tipo de paginação, é assim que funciona, mas você tem alguns endpoints que a paginação é feita, onde você diz assim, olha, me traz os pedidos do 3 ao 10, em vez de você passar a quantidade de itens por página, né, e o número da página, você já diz diretamente, olha, eu quero os pedidos do número 3 até o 10, por exemplo. É uma forma, tá? Então, você passa um range para ele pegar dentro daquela faixa de pedidos. Ou você pode ter algumas APIs que trabalham da seguinte forma, você diz, me traz 10 pedidos partindo do pedido 5, por exemplo. Então, ele vai trazer do 5 mais 10, né, pedidos na frente, ou você fala assim, me traz 20 pedidos partindo do pedido 32. Então, é um outro jeito de você trabalhar, onde você diz da onde ele deve partir e mais quantos itens devem ser retornados a partir daquele pedido inicial que você informou. Então, paginação é algo também fundamental se você está trabalhando com APIs que retornam uma lista de dados, de recursos ali, e se você quer manter eficiência e uma boa usabilidade da sua API. Então tenha isso em mente, beleza? Beleza, agora vamos falar sobre versionamento de APIs, que é um tópico mais polêmico e difícil de você tomar uma decisão correta. Por que é um tópico polêmico? Bom, é um tópico polêmico porque geralmente a convenção é você fazer esse tipo de coisa aqui, ó. Você tem o backend.com/v1/users 123. Eu vou até colocar um outro aqui embaixo para ficar equivalente, né? Digamos que aqui seria a versão 2. Deixa eu deixar laranja aqui. Pronto. Então, o comum é você ver isso. Você vê um back-end que na própria URL do back-end, do endpoint, né, da API, você tem a versão do recurso que você está trabalhando. E existe a boa prática, que não é a convenção, que é você utilizar o content type para você dizer qual é a versão do recurso que você está trabalhando. Por quê? Assim, seguindo por definição lá no guia do REST, né, o que o próprio Ray Field descreve sobre isso, você tem que ter URLs para indicar onde está o conteúdo. Então, o conteúdo, no caso aqui, é o usuário com ID 123. Você concorda que tanto na V1 quanto na V2, o usuário 123 é o mesmo usuário? Então, aqui você não está tratando de recursos diferentes, você está tratando do mesmo recurso, porém, versões diferentes desse recurso. Pode ser que na V1, em vez de retornar username, ele retorna first name, ou melhor, em vez de retornar full name, vou até colocar aqui para dar um exemplo, né? Então pode ser que na API V1 você retorne full name, você utilize full name no JSON, ali no body do JSON. E na API V2 você utiliza first name e last name, em vez de full name. Mas o usuário mesmo. Então, em vez de retornar João Silva no full name, você vai retornar João no first name e Silva no last name. Então, é o mesmo João, só que a versão 1 e a versão 2 retornam o recurso de formas diferentes. Então, quando você está trabalhando com o versionamento de recursos, você tem que ter em mente isso. O padrão da indústria, né, por isso que eu disse que o padrão não é a boa prática. O padrão é você utilizar V1, V2 na própria URL. Só que a boa prática que está lá na documentação fala o seguinte, olha, você utiliza o content type para indicar que tipo de conteúdo você quer retornar, qual o formato, qual o shape daquele conteúdo. Então, você quer retornar com a versão 1, onde você tem full name, você passa no content type V1. Não, eu quero retornar first name e last name. Ou eu vou enviar um first name e last name na requisição do servidor, vou processar lá a informação, vou salvar o usuário, vou passar first name e last name. Então eu vou utilizar a versão 2, certo? E aí no content type eu digo isso. Só que o normal, como eu acabei de dizer, é você ver o versionamento da API, no caso, ser feito dessa forma, V2 diretamente na URL. E quando é que isso aqui seria aplicável se você estiver trabalhando utilizando boas práticas lá segundo o documento original de REST? Se você tivesse mudanças que são mais globais dentro da sua API. Você tem uma evolução global da API como um todo, você vai mudar a API como um todo,
aí você pode utilizar V1, V2 na própria URL. Mas se você está dizendo para a sua API, olha, eu vou acessar o recurso, no caso o usuário 123, mas eu quero que você modifique para mim o formato que eu vou trabalhar aqui no JSON que você vai me retornar, ou no JSON que eu vou enviar. Então, nesse caso, você deveria utilizar o Content Type enviando no próprio cabeçalho da requisição qual é o Content Type que você vai querer trabalhar, em vez de você utilizar V1 e V2 como é nesse caso, beleza? E tomando isso, já aproveitando a oportunidade que a gente está falando sobre versionamento, não é bom você manter mais de 3 versões diferentes do seu sistema, porque isso aqui dá um trabalho para você manter. Imagina só você ter um sistema de cadastro de usuário bem simples como esse, e você tem que lidar com requisições que vão chegar, um JSON com o nome do usuário onde o campo é full name, ou requisições para criar o mesmo usuário no mesmo banco, salvar no sistema, onde em vez de full name, a requisição vai chegar lá passando first name e last name. E aí você tem isso para vários outros recursos dentro do sistema. Voltando à questão também de por que você deveria utilizar o Content Type em vez de versionar a API diretamente na URL. Porque você pode ter isso aqui aplicado a recursos específicos. O usuário tem a versão 1 e versão 2. Mas se você estiver trabalhando com API de pedidos, por exemplo, o pedido pode ser que não tenha isso. O pedido tem apenas uma versão e pronto. Então você não tem que evoluir todo mundo de uma única vez. Você pode evoluir, né? Você ter versões diferentes apenas de recursos específicos que precisem de versões diferentes. Então, e voltando à questão da dificuldade de você manter várias versões diferentes, é essa. Se você estiver trabalhando com pedidos V1, V2, usuário V1, V2, V3, então você vai manter o seu sistema tendo que ficar ali sempre, o tempo todo, lidando com diferentes formas de receber requisição. Isso aqui num cenário muito simples, estou falando apenas de um campo ou 2 campos aqui, full name ou first name e last name, mas um cadastro de usuário pode ter, sei lá, 10 campos, 15 campos diferentes. Então tenha isso em mente se você estiver versionando APIs. Não manter mais de 2 versões, porque manter 2 versões é trabalhoso. 3, 4 versões vai ser um inferno para você trabalhar nesse sistema, beleza? E também é importante, se você estiver mantendo versões diferentes e você não vai dar mais suporte à versão 1, você retornar no cabeçalho também dizendo, olha, versão 1 a gente não está dando mais suporte, não vai dar continuidade a ela. Então ele já sabe que existe a versão 2 e aí ele pode migrar, quando eu falo usuário, né, é a aplicação cliente que está acessando a versão 1 do seu sistema, da sua API, beleza? Bom, no mais é isso. Tratei aqui de aspectos básicos, mas que são essenciais para vocês terem aí quando você estiver criando APIs seguindo o padrão REST. E pretendo fazer outros vídeos depois, falando também sobre segurança, falando sobre cache, entre outras questões importantes quando você constrói aplicações REST. E deixa nos comentários o que é que você achou, né, do vídeo, se você tem dúvidas sobre tópicos específicos, e aí eu já uso isso como base para os próximos vídeos, valeu? Então, até o próximo vídeo aí, um abraço, até mais.